Pessoal, boa tarde. Agora que eu tô gravando é boa tarde, mas talvez você veja esse vídeo, assista ele de noite. Então, boa noite, ou pela manhã, então, bom dia. Desejo que você receba a paz de Cristo e que possamos mais uma vez ser edificados pela palavra de Deus, né? Os últimos dois vídeos aí, o antepenúltimo foi postado pela Júlia. Quero aqui desejar os meus agradecimentos pela sua contribuição nesse trabalho que nós estamos fazendo. Logo após também o Maico e a Giulia, sua muito digna namorada, também enviaram um vídeo. Fica aqui também a nossa palavra de gratidão. Que Deus abençoe vocês pelo empenho, pela dedicação e por fazerem parte desse projeto. Coisa maravilhosa. Espero que vocês, no decorrer do estudo, mandem-nos mais vídeo, né? Que tenham essa oportunidade e que possamos ter mais vídeo de vocês aí no nosso canal. E não só vocês, mas os demais também que estão acompanhando o estudo, que possam também contribuir da mesma forma nesse projeto. Pessoal, hoje nós vamos estudar aqui ou meditar por poucos minutos a respeito do capítulo 6 da carta aos Hebreus. Conversando com o Rodrigo, eu disse que, ao meu ver, é um dos capítulos mais difíceis de ser interpretado na Bíblia. Talvez não para nós que seguimos uma linha teológica onde nós cremos plenamente na possibilidade de apostasia, né? Apostasia, vale a pena lembrar, nós falamos no estudo de Timóteo, mas vale a pena ressaltar, que é o abandono da fé. O abandono da fé. Nós cremos que é possível alguém abandonar a fé. Brincando no grupo, assim que nós começamos a estudar Hebreus, conversando com Gessé, eu usei um jargão que é muito usado e que é uma realidade. De calvinista a ateu, ou ao ateu, ninguém explica Hebreus. É um jargão aí que a galera arminiana usa e que é muito verdade, né? É um livro muito difícil dos calvinistas se basearem a sua crença. Quando vão para Hebreus, fica bem difícil eles explicarem pelo menos os 5 pontos do calvinismo. A tulipe, né, que nós falamos. Lá eles crê sobre a predestinação, deixa eu ver se eu lembro todos. Fala sobre a perseverança dos santos, que nós falamos uma vez salvo, salvo para sempre. Os calvinistas creem nisso. E é o que nós vamos tratar hoje. Se uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre, ou se ela tem a possibilidade de perder a sua salvação, a apostasia. E a tulipe, são os 5 pontos do calvinismo. E um desses 5 pontos é a perseverança dos santos, que nós conhecemos como uma vez salvo, salvo para sempre. E aí, há ou não a possibilidade de alguém perder a salvação quando ela de fato uma vez foi alcançada, essa pessoa foi alcançada por essa graça? É possível ela perder a salvação? Sim ou não? Fica a pergunta. O livro de Hebreus, outros textos também, como 2 Pedro 2, a parábola do rico e Lázaro deixa claro, mas ali já vai para outro lado. Mas enfim, nós entendemos que há a possibilidade sim de uma pessoa que foi salva, e o texto de Hebreus capítulo 6 vai deixar muito claro. Champlin é um comentarista bíblico, dando voz e vez para ele aqui agora, abre aspas, ele diz: a seção à nossa frente, falando de Hebreus 6, encerra a mais severa advertência constante no Novo Testamento,
pois não somente admite que a apostasia é possível e que seus leitores crentes corriam perigo de nela cair, mas também ensina que não há remédio para ela, já que representa o pecado voluntário, em que é desprezado aquilo que Cristo fez em favor da redenção humana. O capítulo 6 de Hebreus começa com os seguintes versículos. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Do versículo 1 ao 3. Esses versículos aqui, o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, quando nós vamos aqui fazer uma interpretação de texto, nós percebemos que eles estão ligados à última seção, do capítulo 11 ao capítulo 14, do versículo 11 ao versículo 14 do capítulo 5, que a Júlia e o Maicon deixou muito bem esclarecido aí no vídeo deles, falando a respeito daquelas pessoas que não não amadurecem espiritualmente e que precisam ficar sempre fica sempre no raso, no básico, não avança, não cresce espiritualmente. E o capítulo 5 conclui-se com essas palavras do escritor, falando a respeito dessas pessoas que necessitam do leite ainda e não conseguem digerir um alimento sólido. E o versículo 1 do capítulo 6, colaborando com essa ideia do capítulo 5, do final do capítulo 5, aí o escritor começa: por isso, deixando os princípios elementares. O que ele está dizendo? Saindo do raso, saindo do básico, porque tem gente que vai ficar na igreja 70 anos e não vai sair do raso. E aparentemente lá tinha essas pessoas, e é por isso que o autor ele faz questão de mencionar. E essas pessoas elas não estavam conseguindo sair do raso, e isso nós entendemos, e interpretando o texto nós vemos que uma pessoa que não sai do raso, não sai do básico, tudo que ela sabe ali é aquele arroz com feijão, só o leitinho mesmo, não consegue comer ou ingerir um alimento sólido. Consequentemente, se ela não avançar espiritualmente, há nessa pessoa a tendência dela enfraquecer porque quando vier a prova, ela não vai ter a maturidade espiritual suficiente para suportar a prova, ou seja, qualquer outra coisa que enfrentamos no decorrer da nossa caminhada cristã. E por não ter essa maturidade espiritual, por não ter saído do raso, vem a possibilidade dela se apostatar, abandonar a fé e não mais. Na verdade, o texto é claro em dizer que negam o Senhor, negam Jesus, negam o sacrifício de Cristo. E aí a advertência do escritor aqui no versículo 1, 2 e 3, colaborando com o que ele já tinha dito no final do capítulo 5, é as seguintes informações. Vamos deixar o que é basal, o que nós aprendemos lá no começo da nossa fé cristã, não que isso não seja importante, porque isso é o fundamento da nossa fé. Mas nós não podemos ficar somente no fundamento, vamos avançar, porque é prejudicial um crente, uma pessoa que aceitou a Jesus e que fica anos na igreja, fica anos como crente e não consegue avançar, não consegue crescer, amadurecer espiritualmente. Aí o capítulo 4, ele começa: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados. E eu faço uma pergunta: uma pessoa que está lá no mundo, que não foi salva, que não encontrou com Cristo, ela foi iluminada? Provaram o dom celestial. Uma pessoa que não é crente, uma pessoa que nunca aceitou Jesus, nunca confessou, nunca foi na igreja, ela prova o dom celestial. Versículo 4 ainda:
se tornaram participantes do Espírito Santo. Uma pessoa que nunca aceitou Jesus, que nunca foi salva, ela participa do Espírito Santo, gente? É só perguntar para o texto. Aí o versículo 5 começa: provaram a boa palavra de Deus. O ímpio prova uma boa palavra de Deus. E os poderes do mundo vindouro. Essa pessoa, então, é 5 características. Esse alguém que o autor está comentando aqui é o seguinte, ó. Primeiro, ele foi iluminado. Ele provou o dom celestial. Se tornou participante do Espírito. Gente do céu, não é qualquer um que participa do Espírito Santo. Se tornou participante do Espírito Santo. 3. Olha o 4. Provaram a palavra de Deus, ou a boa palavra de Deus. E o 5. E os poderes do mundo vindouro. E caíram. Deixa eu lembrar vocês o que isso aqui está tratando. Isso aqui está tratando de apostasia. Lá em 1 Timóteo 4, Paulo lembra ou adverte Timóteo dizendo o seguinte: Timóteo, toma cuidado, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. E aí essas pessoas que se diz teólogos reformados, como nós conhecemos pejorativamente como calvinistas, nós falamos isso como um tom de... eu digo no sentido geral, sempre que um arminiano se fala de um calvinista, fala no sentido pejorativo, mas são os nossos irmãos, apesar das divergências teológicas. Muitos de nós aqui conhecem alguém que é calvinista, e eu conheço vários. Uma pessoa que congrega na presbiteriana, na batista, geralmente são calvinistas, e eles creem que uma pessoa que foi salva não tem como ela perder a salvação. E é isso que o texto está dizendo. Justamente ao contrário disso. O texto está dizendo, é impossível. É impossível que aqueles que foram iluminados, provou o dom celestial, se tornou participante no Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Crente salvo. Só crente salvo que experimenta isso, gente. Aí o versículo 6 começa: e caíram. Ele provou disso tudo, agora ele caiu. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. E aqui nós precisamos entender uma coisa, gente. O que é apostasia? Apostasia é abandono ou a negação da fé. Não tem como eu abandonar algo que eu nunca tive. Não tem como eu negar algo que eu não conheço. Não tem como eu abandonar o que eu nunca tive. Se eu estou abandonando é porque eu já tive. Então apostasia é o que? Abandono da fé. E depois ou então negar a fé. Não tem como eu negar algo que eu não conheço. Para me negar, por exemplo, um carro, eu tenho que conhecer, estudar sobre ele e falar, poxa, isso aí não dá para me comprar, eu estou negando ele, então eu conheço ele. Então a apostasia, ela é verdadeira. Mas aí vai uma pergunta: o que se dá, ou o que acontece para a consequência ser a apostasia? Como que isso se dá na prática da vida de um crente que foi salvo? Como? Porque tem muita gente que pensa que perder a salvação ou perder a fé, como está no texto aqui, ou melhor, nós estamos falando de apostasia, é quando uma pessoa peca, quando uma pessoa cai em adultério, quando uma pessoa cai em prostituição, quando uma pessoa cai em um pecado que ela antes cometia. Mas não, isso não é abandono na fé. Isso não é perder a salvação. Se fosse assim, a nossa igreja não teria ninguém mais, porque todo dia nós pecamos. Se o pecado, a consequência do pecado, do escorregão, não estou falando do pecado prática, porque a prática do pecado, ela só é evidenciada na vida daquele que já se apostatou. Agora, um escorregão, não que isso seja comum, ou que seja que eu estou, de certa forma, falando para você que se você
pecar amanhã está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas eu estou dizendo que como seres humanos, nós estamos propensos a erros. E aí eu preciso deixar isso claro aqui, e eu já termino esse vídeo para não ficar muito grande. Se a salvação, nós estamos falando da perca da salvação. Se a salvação conquistada, ou melhor, quando nós aceitamos, quando nós recebemos a salvação, nós estávamos no mundo, Deus nos chama, nós aceitamos esse chamado e agora somos salvos em Cristo Jesus. Se essa salvação, essa graça, ela não pode ser conquistada por obras, ou por obediência, ou por algo do tipo, se não tem nada, como Gessé disse hoje lá no fechamento da escola bíblica, se não tem nada que nós façamos para conquistar a salvação, se não tem nada que podemos fazer para que essa graça, essa salvação seja conquistada, não há nenhuma obra, não há nenhum pecado. Da mesma forma que não podemos fazer nada para conquistá-la, não há nenhum pecado que nos faça perdê-la. Isso tem que ficar muito claro. Não há nenhum tipo de pecado. Eu sou crente hoje, amanhã caí em adultério. Não, eu não creio dessa forma. A única coisa que me faz perder a minha salvação é a apostasia. E isso tem que ficar bem claro. Porque se não há nada que me faça ganhar, é totalmente gracioso e eu somente aceito quando Deus me chama, não há nada que eu faço que me tira da mão de Deus, a não ser a apostasia. Porque se eu disser para vocês, olha, eu não precisei fazer nada para conquistar a salvação. Jesus me chamou, eu aceitei o chamado e agora eu sou salvo. Poxa, caí em adultério, perdi a salvação. Não. Não é a teologia bíblica, lendo a Bíblia em um todo, não é assim que ela nos orienta. A única forma de eu perder a salvação, eu sou um crente salvo, hoje, lá na igreja de Nova York, tenho a plena certeza da minha salvação. Se Jesus voltar agora, eu tenho a certeza de que eu vou subir para o céu. A única coisa que tira essa certeza do homem de que ele perdeu a salvação é quando ele nega Jesus e o seu sacrifício. É tanto que aqui mesmo na nossa igreja, vamos usar como exemplo, se alguém, algum irmão hoje, ele cair em pecado, cometer um adultério, ele vai ser disciplinado, como biblicamente orientado. Ele vai ser tratado, o pastor vai ver o que pode fazer biblicamente para que ele se recupere, saia desse lugar vitorioso. Mas ele não perdeu a salvação por causa disso. Se ele confessar, a Bíblia é clara. Ele confessou e deixou, não pratica mais. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, se não há nada que eu faça para obter a salvação, não há nada que eu faça para perdê-la, a não ser a apostasia. Biblicamente, é a única forma de alguém perder a salvação é pela apostasia, negando o sacrifício. Ele experimentou, olha, provou dos dons celestiais, provou de tudo. Mas chegou no momento onde ele decidiu por si mesmo, olha, eu não quero isso mais, esse negócio de Jesus para mim não dá. Aí nós entendemos que ele perdeu a salvação. E os pecados, adultério, prostituição, lascívia, é consequência dessa apostasia. É consequência dessa apostasia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai, versículo 7, sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada, e essa perto da maldição está, e o seu fim é ser queimada. Fazendo uma distinção aqui, usando uma metáfora a respeito da vegetação, daquela que produz bom fruto, falando justamente de um crente, de uma pessoa. Se ela produz bom fruto, ela vai permanecer. Agora, se ela produz ervas daninhas, espinhos, essa é rejeitada, não tem como. E está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí ele direciona agora a palavra para quem ele estava escrevendo. Quanto a vocês, meus amados,
Ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores o esperam. Coisas relacionadas com o quê? De que nós estamos falando? Com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem julgar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve promessa, porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com o juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus o minta, nós que já corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário e fica atrás do véu. Aqui ele está falando de Jesus claramente, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O vídeo ele ficou um pouco extenso, por mais que eu tenha corrido aqui, mas eu quero deixar pelo menos mais 2 textos que tratam a esse respeito. Hebreus capítulo 10, o versículo 25 e o versículo 26 diz: não deixemos de nos congregar, igreja, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia da volta de Jesus se aproxima. Versículo 16: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Evidência de apostasia. Uma pessoa que está dentro da igreja, provou de todas as coisas a que um crente salvo prova, mas ela continua pecando desenfreadamente, e assim o texto é claro em dizer que ela está jogando lama no sacrifício de Cristo. Para ela, o sacrifício de Cristo não tem muita valia na conduta, ou não direciona ela nas atitudes que ela deve tomar. Evidência de alguém que se apostatou. Evidência de alguém que está negando a cruz e o sacrifício de Cristo. Para concluir, fechar o vídeo, mais um texto que nos diz claramente que uma pessoa ela pode perder a sua salvação. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, assim como surgiu falsos profetas, antes de Cristo, no meio lá dos nossos pais, surgiram falsos profetas. Também haverá falsos mestres entre vocês. Agora, na igreja, também vai haver falsos mestres. Esses falsos mestres, eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que Pedro está dizendo aqui? Assim como houve falsos mestres, ou melhor, falsos profetas, lá na antiguidade, no Antigo Testamento, dentro da igreja vai ter falsos mestres. Esses falsos mestres, eles vão introduzir heresias, uma coisa assim escabrosa, destruidoras, e eles chegaram a renegar o Senhor, o soberano Senhor que os resgatou. Eles vão renegar, vão jogar lama em Jesus, no sacrifício de Jesus que os resgatou, trazendo sobre si mesmo. Isso é mais um caso claro de apostasia. Então a apostasia, meus queridos, ela é evidente. Paulo trata ela a Timóteo, trata ela, salvo engano, a Tito também, sobre a apostasia. Nós vemos em Hebreus 6, nós vemos em 2 Pedro 2,
E em muitos outros casos, a apostasia ela é real, mas que o sangue de Jesus nos cubra e nos mantenha firme no propósito para a glória dele. Que Deus abençoe.